voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Cadê os que são nascidos de novo? Cadê? Você que já é nascido de novo é um missionário. Aquela pessoa que está próximo de você, que ainda não tem Jesus no coração, é um campo missionário. Então, o Senhor Jesus preparou seus missionários e o campo missionário está bem perto de você. É isto que quero lhe conscientizar. Diga comigo, 1962. Por que 1962? Quem já ouviu falar aqui do irmão André? Quem já ouviu falar do irmão André? Quem já ouviu falar do contrabandista de Deus? Quem já ouviu falar dele? Tem algumas pessoas, as 2, 3 pessoas. Contrabandista de Deus. Ele é presidente do Missões Portas Abertas. É um homem por quem você deve orar. É um homem por quem você deve interceder. Na verdade, você deve orar e interceder por missionários. E aqueles que você conheceu a sua história, que você se simpatizou com a sua biografia, ou aquele que você conheceu pessoalmente, este você deve interceder de uma forma especial. Porque vale muito um missionário quando é coberto por intercessões de outros cristãos. Eu sei o que é isto de ter uma arma apontada na minha cabeça com 40 centímetros longe da minha testa. Vale muito a intercessão de um crente. Deus faz milagres na hora exata e no momento necessário, pela oração e pela intercessão dos santos de Deus. Irmão André, ele conta em um dos seus livros, ele é um contrabandista de Deus, porque em alguns países é proibido a entrada de Bíblia e a entrada do Evangelho. E aonde é proibido o Evangelho, o irmão André, ele é uma espécie de contrabandista que, aonde a Bíblia é proibida, ele entra com carregamentos de Bíblias e distribui Bíblias escondidas. Ele conta em uma história que certa feita ele chegou na fronteira da Rússia e quando ele foi para entrar, ele verificou na fronteira seca, não havia nenhum policial, não havia nenhuma guarda, e ele então disse, é o momento exato para eu entrar com uma van lotada de caixas de Bíblias. E ele voltou 3 quilômetros com aquela van carregada e veio. Quando ele chegou na fronteira para passar, a polícia estava toda lá. Fecharam seu carro, mandaram parar, descer, e disse, Deus, o que eu vou fazer? Vão me perguntar o que eu levo. O Senhor disse, não digas o que estás levando. Quando perguntares o que estás levando, abra as caixas de Bíblia e começa a dar Bíblia em todas as mãos dos policiais. O que leva, Senhor? Quando ele abriu a lateral da van e começou a tirar Bíblias das caixas, entregaram na mão dos policiais, todos os policiais pegavam a Bíblia e jogavam de volta dentro da van, e de repente alguém bateu em seu ombro e disse, Senhor, vai rápido porque os tomates já estão quase apodrecendo, seja rápido. Irmão André conta uma história em seu livro em 1962, quando Mao Tse Tung declarou que a China seria um país comunista e que nela não haveria mais evangelho nem religião, principalmente Bíblia Sagrada. Então eles fizeram uma caça a cristãos e caça a Bíblia em todo o país da China. E conta-se numa história dos livros do irmão André que ele encontrou uma colônia de crentes espanhóis, não que eram espanhóis, senão que eram de vários países latinos e todos falavam o mesmo idioma, e se haviam organizado para viver em comunidade. Eram aproximadamente 3.200 crentes. Quantos crentes? 3.200 crentes. E quando encontraram aquela colônia de crentes latinos, espanhóis, que falavam castelhanos, e chamaram todos eles para que negasse o seu Cristo e para que entregasse sua Bíblia e adotasse o livro vermelho do comunismo, e eles não aceitaram. Levaram todos para uma muralha e disse, vocês vão ser metralhados, chacinados e mortos pela vossa fé em Jesus, se não negarem o seu Cristo, se não negarem o Senhor. Agora os que quiserem fazer, por favor, saia por aqui, deixe sua Bíblia para ser tocada a fogo junto com as outras na praça principal, e saia por aqui e peguem o livro vermelho do comunismo, os que não quiserem morrer. Agora os que estiverem dispostos a darem a sua vida em troca deste livro de capa preta, permaneçam aí para ser chacinados. Meia dúzia de frouxos saíram para escapar da morte, e os outros ficaram no paredão. E quando o imperador indignado disse, a morte será lenta, não vão mandar todos atirarem, será simplesmente um soldado que vai executar a sentença. Quando acabar a munição de sua metralhadora, ele vai pegar uma outra metralhadora de outro soldado recarregada, e ele vai matar mais de 3.200, e ele sozinho vai executar a sentença. E quando aquela metralhadora começou a estourar os estampidos de balas, era como se um maestro fizesse sinal para um coral começar a cantar. Os irmãos que estavam no paredão começaram a cantar, claro, em seu idioma.
louvavam a Deus com... Dá Lá menor para mim, Lá menor. Começaram a louvar a Deus com o Salmo de número 8. Oh Jehová, Senhor nuestro, cuán grandioso es tu nombre en toda la tierra, aleluia. E a metralhadora começou a derrubar crentes. Não era para a voz diminuir, pois componentes estavam morrendo. Quanto mais crentes caíam, mais forte o coral cantava. Os que estavam vivos cantavam mais forte para substituir a voz daqueles que morreram. De la boca de los niños y de los que maman, tu fundaste una fortaleza, aleluia. Começaram a morrer crentes e eles continuavam a cantar. Quando veio a los cielos la luna y las estrellas, me perguntou que esse é o homem, aleluia. Conta-se a história que todos morreram e ficaram velhinhos, com quase 70 anos de idade, com quase 2 palmos de pescoço, rostos molhados em lágrimas, com os 2 braços levantados. Sabe o que ele cantava? Jeová es mi fortaleza, ele es mi cântico de salvação, aleluia. E aquele último crente foi morto. Alguém me pergunta como, se ele foi morto, como que a história foi contada? Aquele soldado que matou mais de 3.000 crentes, nos próximos dias não conseguiu dormir. O primeiro missionário cristão que ele encontrou, ele dobrou seu joelho chorando e disse: Jesus matou quase 3.000 para me salvar. Quase 3.000 morreram para que eu pudesse ser salvo. E quando dizia a China é um país comunista, nela não tem Bíblia. Só o doido do irmão André levou no convés cargueiro de um navio 1 milhão de exemplares de Bíblia para a China. A marinha, a polícia armada entrava dentro do barco, procurava e não encontrava nada. Este barco parece carregado, mas deve ser embarcação que é pesada por natureza, não tem nada de mercadoria. Na verdade, dentro do barco não havia nada, mas havia uma grande bolhas de Bíblia enroladas em plásticos para não molhar o conteúdo, que estavam sendo arrastadas com cabos de aço no fundo da água. E assim 1 milhão de Bíblia foi distribuído secretamente dentro da China. Se é pela palavra de Deus, seja mais forte. Foi em 1962, passou 72, 82, no mês de julho, 12 de julho de 1992, 12 anos depois, a China precisou rever os seus conceitos, porque o Evangelho começou a mudar mentalidades. E então, o novo imperador chinês teve que assumir uma imprensa numa coletiva mundial e dizer: a China não é mais comunista, os seus portões agora estão abertos para a religiosidade, para o Evangelho, para a Bíblia Sagrada. Sabe, foram 30 anos de pessoas que nasceram dentro de uma cultura comunista. As pessoas com menos de 30 anos de idade, todos eles são comunistas. Existe grande oposição ao Evangelho, à Bíblia e a missionários, pela população, mas não pelo governo, não pela lei, pela justiça. Mas escute, a China está passando pelo seu melhor momento no Evangelho. A China está provando de um grande avivamento. A China, ela está neste momento com a abertura de grandes igrejas, o maior número de conversões e pessoas aceitando Jesus como Salvador. E tenho tido notícia de que até batismo com o Espírito Santo estão acontecendo, e Jesus está enchendo os chineses do poder, e está havendo um grande avivamento na Bíblia. Nunca ninguém conseguiu vencer a Bíblia, exterminar ou acabar com ela. Mesmo que disse matamos a Bíblia nunca morreu. Na China não existe Bíblia. Cristianismo é uma religião morta. Mentira. 30 anos depois voltou a reviver. Escute. O texto tem ênfase de Apocalipse capítulo 11. Deus me deu artes que só Ele faz para falar do Apocalipse relacionado com missões. Existe um grande mistério nisto aqui. No Apocalipse capítulo 11 é enfático quando se fala das 2 testemunhas. Diga comigo, 2 testemunhas. Quando nós temos 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, ou seja, 42 meses, 3 anos e meio, que fala do período de apertada tribulação que haverá sobre a terra. Diga comigo, grande tribulação. Quem já ouviu falar da grande tribulação?
Ei, estas duas testemunhas profetizarão por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, vestidas de pano de saco. E disse que estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E quando traz as suas características, se alguém quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa sim que seja morto. Estes têm poder para fechar no céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Alguém olha e diz assim: estas palavras se referem-se às 2 testemunhas, a Moisés e Elias, porque Elias é o profeta do fogo. Elias, ele é o profeta que fechou o céu durante 3 anos e meio, não houve chuva nem orvalho, houve uma grande seca sobre a terra. São características de Elias, e até mesmo porque Elias foi arrebatado vivo. Outros dizem assim: quem feriu a terra com toda sorte de praga foi Moisés que transformou águas em sangue. Então, características de Moisés, características de Elias. A Bíblia diz que Moisés morreu e os homens estão ordenados a morrerem uma só vez. Como que seria Moisés uma das 2 testemunhas para voltar e ser dada como morto, morrer novamente e descumprir a profecia da Bíblia? Elias, existe uma profecia no Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5. Diga comigo: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então diga: grande tribulação. Vamos simplificar, diga assim: antes que venha a grande tribulação, eu vos enviarei o profeta Elias. Isto é Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vos enviarei o profeta Elias, para que ele converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não venha e fira a terra com maldição. Alguém diz isso: existe uma profecia de que Elias seria enviado. Então Elias seria uma das 2 testemunhas. Então espere aí, deixa eu lhe mostrar que Elias realmente não pode ser uma das 2 testemunhas, porque no dia em Atos, ou seja, em Lucas capítulo 1, versículo 17, quando o anjo vai profetizar para Zacarias, o pai de João Batista, sobre o nascimento do profeta João Batista, Lucas 1,17, o anjo disse assim: enviará adiante dele o espírito e virtude de Elias, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, estava falando do nascimento do profeta João Batista, que seria o último profeta antigo testamentário na época da lei. E então disse que viria a mesma unção do ministério de Elias, seria derramado também sobre o seu ministério. E certo dia, Jesus pregando sobre João Batista, seja rápido em raciocínio, e se puder anotar a referência, faça isto. Se não quiser, depois nós temos uma apostila que está chegando e tem todas estas referências. No livro de Mateus capítulo 11, versículo de número 14, Jesus aponta para João Batista e diz assim: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Como Jesus estivesse dizendo: se vocês quiserem, acredite, João Batista é o Elias prometido. Peraí, não me venha com o dogma da reencarnação, de achar que João Batista era a reencarnação de Elias, até porque o dogma da reencarnação diz que quando o espírito desencarna, ou a pessoa morre, a mesma coisa, o espírito dela nasce em outra pessoa. E Elias nunca morreu, Elias foi arrebatado vivo. Então, se Elias